queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Tenho a felicidade de tornar a minha casa. Cheguei dia 2. Desde o dia 2 eu venho cumprindo uma agenda, pregando em algumas igrejas da grande São Paulo. O ministério local tem conhecimento disso, mesmo antes de que eu chegasse a São Paulo. Minha agenda ela se encerrou na quinta-feira, depois de uma maratona por, acho que 8 ou 9 igrejas. Eu estava no bairro do Paraíso, as igrejas se comprometiam a me buscar no hotel e eu ia pregar em Itapevi. Na noite seguinte, eu saía do bairro Paraíso e vinha pregar em Cumbica. Eu andei alguns quilômetros. Isso para não contar que eu vim de Campina Grande. É a minha casa. Lá eu resido. Aqui eu congrego. Sinceramente, eu tinha a expectativa de que hoje eu ouviria a palavra de Deus por um dos pastores que estão mais a miúde com vocês. A pastora me surpreendeu quando me disse: venha pregar. E eu fico me perguntando que palavra compartilhar com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Marcos capítulo 4, os versículos 35 ao 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Esse mesmo relato, feito por Marcos, também pode ser lido no Evangelho de Mateus e de Lucas. Há algumas pequenas variações nos relatos. Eu disse variações, eu não disse contradições. Os mais incautos, não habituados à leitura da Bíblia e que não a leem com a devida humildade e temor, leem procurando na Bíblia contradições. Existe uma arte, ciência ou ciência-arte, que é a hermenêutica bíblica, e ela, como ferramenta, ela nos diz muito sobre como nós devemos compreender o texto bíblico. A hermenêutica, ela tem alguns princípios que nos ajudam quando nós estamos nos deparando com o texto bíblico. E entre os princípios da hermenêutica, quando dois textos ou mais textos surgem acerca de um mesmo fato, nós devemos ler esses textos pensando no sentido de complementariedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos evangelistas fala acerca de Bartimeu, o cego, que mendigava a parte externa da cidade de Jericó, que quando ouviu falar acerca de que Jesus ia passando, ele começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois de muita insistência e depois de ouvir as repreensões do público para que se calasse,
Jesus para e manda chamá-lo. Eles têm uma rápida conversa e Jesus então age de uma forma curadora que Bartimeu passa a enxergar. Mas quando você vai para o outro evangelho, lá não diz o nome do cego. Não diz que era Bartimeu. No outro evangelho, não diz que era um cego, mas 2 cegos. Em um diz que estava à entrada de Jericó e o outro diz que estava à saída. A hermenêutica diz que nós devemos então pegar os 2 textos e observar em que eles se complementam. Então, quando eu ponho os 2 textos juntos, se este não me diz o nome do cego, este me diz que ele se chamava Bartimeu. Este diz que era um cego, este diz que eram 2. Quantos cegos eram? E se eu digo que eram 2 cegos, então inclui um? Esse texto diz que estava à entrada da cidade, e este diz que estava à saída da cidade. Agora eu vou lembrar do meu professor de física. Ah, pastora, que judiação! Ele com aquele avental branco. E a sala de aula cabia algo em torno de 200 alunos, e o tablado no qual ele dava aula, eu acho que era mais ou menos da largura, da extensão deste púlpito. E ele estava falando sobre referencial, ponto referencial. O conceito na física de ponto referencial, ele é imprescindível para que você entenda se nós estamos parados ou em movimento. Nós estamos parados ou estamos em movimento, irmãos? A pergunta, ou melhor, a resposta é: em relação a quê, pastor William? Porque se for em relação a essa cadeira em que você está sentado, então você está. Mas se for em relação ao nosso Sol, do nosso sistema planetário, nós estamos em? Depende do referencial. E os colegas de classe não compreendiam, então o professor Ernesto pegou um giz vermelho. Naquele tempo as aulas eram num quadro negro com giz. E ele pegou aquele giz vermelho e fez um X enorme no avental branco. Já foi. E ele andava então com aquele X enorme no avental branco, de um lado para o outro do tablado, perguntando: eu estou parado ou estou em movimento? E a resposta era: em relação a quê? Em relação ao X. Mas ele está andando. Mas em relação ao X, ele está parado. Em relação a vocês, meus alunos, andando. Amém? Então, era a entrada ou era a saída de Jericó? Essa porta é porta de entrada ou de saída? É isso que a hermenêutica faz. Ela põe um pouco de tento, de juízo, alguma sensatez. E da mesma maneira que acontece com Bartimeu, quando nós nos deparamos com o relato da tempestade, nós precisamos ter algum cuidado quando lemos Mateus, Marcos e Lucas. Aliás, nós precisamos ter cuidado, mesmo no nosso dia a dia, para compreender
o que Deus está fazendo, porque pode parecer que ele esteja parado, quando na verdade ele está. E muitas vezes você pensa que a sua vida está, mas ela está. Quais são os referenciais que você adotou, meu irmão? Como é que você pondera acerca do que seja progresso na sua vida ou retrocesso na sua vida? Marcos, sem saber do professor Ernesto, sem conhecer princípios de hermenêutica, e imagino eu que, pouco sabendo sobre física, ele fala sobre Jesus, que após uma sequência de parábolas ditas às margens do mar da Galileia, repentinamente ele se volta para os discípulos e diz para os discípulos: passemos para a outra margem. Algumas traduções em língua portuguesa preferem o vocábulo banda. Passemos para a outra banda. Jesus está propondo uma travessia. Marcos faz questão de dizer que Jesus propõe a travessia quando era já tarde. Talvez eu, de mente e visão tão obtusos, se eu estivesse lá, eu responderia: e isso são lá horas de se propor uma travessia, ô Jesus? É já tarde. Mas eu não estava lá. Havia uma multidão atenta, ouvindo Jesus, e isso dá aos discípulos um certo status, porque enquanto Jesus fala à multidão, os discípulos estão todos por ali. Eu quase consigo ver Jesus pregando e os discípulos empolados. Como se eles estivessem dizendo para a multidão: ele está certo. E agora são eles os aferidores das palavras de Jesus? São eles que vão dizer se Jesus está certo ou errado? Sinceramente, meus irmãos, eu acho que os discípulos se envaideciam. E sempre sobrava alguma coisa para os discípulos. Os textos dos evangelhos nos dizem que era frequente que as pessoas, não conseguindo chegar em Jesus, buscassem os seus discípulos, para que os discípulos orassem por enfermidades, para expulsar demônios. Eles procuram um discípulo e dizem: queríamos ver a Jesus. Ora, e por que não vão diretamente a Ele? Os discípulos ficam sempre por ali, e conforme as coisas acontecem, eles vão tecer comentários. A mulher pega um vaso caríssimo, com um perfume mais caro ainda, e o quebra para ungir Jesus, e logo um dos discípulos diz: por que não era melhor pegar esse
vaso caríssimo, com este perfume mais caro ainda, e vendê-lo. E então nós distribuiríamos entre os pobres. Olha, como esse irmão é abençoado, pastora. Evangelho social. Ele tem visão de igreja para alcançar os desvalidos, os pobres, os necessitados. Fosse hoje, eu tenho certeza, ele estaria fazendo uma campanha para distribuir sopa todas as sextas-feiras à noite, porque ele era um irmão que sentia a necessidade, a pobreza das pessoas. Aleluia, irmão! Como era o nome dele? Judas Iscariotes. Bom, Jesus estava fazendo sucesso e os discípulos de alguma forma viam este sucesso de Jesus respingar neles. Tinham algum ibope. As pessoas os admiravam. Eles eram procurados. Jesus sopra: vos dou autoridade e poder. E eles saem de 2 em 2. E não demoram para tornar e dizer: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E qual é a novidade disso? E por que esse advérbio de até? No meio de todo o sucesso, de todo o ibope, está tudo indo tão bem. Pedro quis fazer cabana para Jesus no Monte da Transfiguração, porque a coisa lá estava muito boa. Eu, se estivesse lá, eu diria para Jesus, às margens do mar da Galileia: vamos fazer cabanas aqui mesmo, Senhor, porque a coisa está muito boa. O povo nos quer, o povo nos procura, eles nos admiram, a opinião pública está a nosso favor, nós temos muito ibope, todo mundo para te ouvir, e no meio de tanto sucesso, lá vem Jesus com essa ideia de passar para outra banda. Não é comodismo, são os nossos lugares comuns. Nós nos acostumamos com a vidinha que temos, porque o que nós alcançamos aqui está na mão. E como diz a sabedoria popular, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Nós não queremos arriscar, mesmo porque aqui está bom. Jesus vem com essa ideia de: passemos para a outra banda. Marcos vai à frente no relato e diz: e eles, eu estou vendo o Marcos quase lamentando, parece que o Marcos escreve isso com dor no coração, e eles, deixando a multidão, era para ficar com a multidão, Jesus, mas Jesus, vamos para o outro lado? A multidão fica para trás. E quando se deixa a multidão para trás ficam também os aplausos, os apupos, a admiração, os elogios, os elevados níveis de ibope.
todo o sucesso que você alcançou, e agora vem Jesus dizendo: vamos para o lado de lá. Agora teve uma coisa boa, porque eles deixam a multidão, mas o Marcos diz: mas o levaram consigo. Não houve tempo de se preparar nada. Quando eu estava para fechar com algumas igrejas a minha agenda, isso foi 2 meses atrás, e Marília, minha esposa, chega e fala: quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Porque eu já vou a essa altura entrar em contato com o hotel, já faço reserva, vamos já providenciar e comprar as passagens aéreas, vamos providenciar tudo, vai ficar mais em conta. Então nós planejamos com 2 meses, com 3 meses de antecedência. Nós estamos no mês de fevereiro e eu estou conversando com algumas igrejas para que eu esteja ministrando em julho. Mas no caso dos discípulos, me parece que eles foram pegos meio que de surpresa, porque diz que, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. Então, quando Jesus chega no balcão da empresa, me desculpem, aérea, o atendente diz: bagagem de mão, Senhor. E Jesus: não. Malas, Senhor. Jesus diz: não. Eu sei que não é da minha conta, Senhor, mas o Senhor vai viajar assim, com a roupa do corpo? E Jesus, com toda a naturalidade, diz: os discípulos estão aqui na fila. Nem escova de dentes. Aquela sua túnica sem costura nenhuma, o senhor não vai levar? Olha que lá faz muito frio. Mas a coisa urgia. E então eles atendem, não a um pedido, mas parece quase que uma ordem, de deixar tudo o que haviam conquistado e realizado, e estavam ali auferindo lauréis, e sem preparação nenhuma, repentinamente, uma guinada, deixar tudo para trás e vão para a outra banda, assim como estavam. Entraram no barco e seguiram. A maior parte da multidão não estava preparada para aquela mudança de ambiente nem de condições, mas alguns ainda tinham a sorte de que seus pequenos barquinhos por ali estivessem, não que houvessem planejado, mas porque talvez fossem pescadores e se aproveitam dos barquinhos que estão ali. E eu vejo agora uma comitiva que Jesus vai adiante com os discípulos no barco e vários barquinhos o seguem. Todo mundo pego de surpresa, mas todo mundo que pôde ir, indo para a outra banda. É bom seguir Jesus, não é? É bom quando Ele dá direcionamento à sua vida. É muito bom, meu irmão, quando você escuta Jesus dizendo: vá, eu estou contigo. E Ele entra no barquinho da tua vida e vai com você para outra banda. Ei, está indo aonde? Rapaz, Ele disse que é para ir para outra banda. Agora, vai lá saber o que é outra banda. Tem tanta coisa do lado de lá, tantas possibilidades. Fazer o quê? Não tenho a menor ideia. Não é que nós devamos ser irresponsáveis e inconsequentes, mas há momentos, minha irmã,
em que nós precisamos sair dos nossos lugares comuns, das nossas mesmices, e termos um pouco de ousadia de sairmos de um estado que já não tem muito o que nos oferecer, já esgotou, e irmos ao outro lado, mesmo que sem compreender muito como vai ser, mesmo porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Então nós vamos para o outro lado. Achamos que quando vamos para o outro lado tudo vai dar certo. Jesus está conosco e parece até que o barco vai mais rápido, singrando os mares. Diviso o horizonte. As gaivotas nos acompanham com cânticos de alegria. O azul do céu é tão lindo. O astro-rei brilha, aquece a minha face, mas não me cresta a pele, e a brisa do mar é refrescante. Quem sabe eu vejo até alguns peixes, parece que nos acompanham, e é tão bom ir para outra banda, quando Jesus é quem nos direciona e está conosco no barquinho. Nós vamos cantando, glorificando, felizes. Ninguém quer ir para outra banda para encontrar ventos contrários, nem ondas, e nós achamos que porque Jesus foi quem mandou, e porque Jesus está no barquinho, então não haverá adversidade alguma. Uma teologia esquisita, de uns pregadores malfadados, de umas pregações mulambentas, em que se promete às pessoas coisas que a Bíblia não lhes dá autoridade nem embasamento para fazerem tais promessas, mas as pessoas se agarram a essas pregações. Eu saio de Campina Grande e venho aqui para assistir um culto, e a pastora me encarrega e diz: é você quem vai ministrar a palavra. E eu me levanto como profeta do Deus Altíssimo para dizer: é o tempo da tua travessia, é o tempo de você sair do lugar onde está. Pode ser confortável, pode estar bom, mas não há mais nada para você sorver aí. E a palavra de Deus é: atravessa para o outro lado. Venho como profeta do Deus Altíssimo para dizer: prepare-se, porque na travessia haverá luta, haverá ondas muito grandes, ventos contrários, tempestade, o céu se enegrecerá. Marcos diz: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Porque enquanto a tempestade está em volta, eu estou agarrado com o meu barquinho, protegido por ele. Tu viu o tamanho dessa onda? Tu viu? Viu mesmo? Olha. Mas Marcos, ele é muito preciso em dizer que as ondas não os ladeavam.
as ondas não apenas os cercavam, mas diz que as ondas subiam por sobre o barco. Pior, Marcos diz de maneira que já se enchia de água. E as gaivotas? Cadê o céu azul? E aqueles peixinhos felizes que nos acompanhavam? Aquela brisa refrescante? Você não precisa da brisa refrescante e nem dos peixinhos felizes. O teu céu não precisa ser céu de brigadeiro o tempo todo. Nem sempre haverá brisas refrescantes. As coisas nem sempre vão ser maravilhosas, agradáveis e confortáveis na sua vida. Mas há um detalhe que você não pode esquecer, que com ou sem tempestade, no seu barquinho está Jesus com você, para o que der e vier. Nós nos esquecemos disso. Nós não nos alegramos que Jesus esteja conosco na nossa tempestade, e que a nossa tempestade também é a tempestade dele. Perdemos de vista Jesus, mas ele está no barquinho. E a nossa visão se direciona para as grandes ondas que sobem sobre o barco, e nós olhamos para o barco e parece que agora é o fim, porque vai afundar, e eu sou um péssimo nadador, pastora. Mal sei boiar. O barco já se enchia de água. O que é? O barquinho está cheio de água, é? As ondas estão subindo sobre o barquinho? Ou você prefere ficar da outra banda para não ter que enfrentar tempestade? Então eu vou falar para você uma coisa muito importante. Se você não for em direção à tempestade e enfrentá-la, a tempestade virá até você e enfrentará você. A proposta de ir para o outro lado não parte de você. Não é você quem manda na sua vida. Não é você que toma as verdadeiras decisões. Quem realmente conduz a sua vida, quem delibera sobre a sua vida, quem decreta sobre a sua vida, é Ele. Tempestades não significam que Jesus não esteja com você. Se o teu barquinho está quase afundando, isso não significa que Jesus te abandonou. Mesmo quando Jesus está no barquinho, os barquinhos podem se encher de água e pode haver ondas muito grandes. Mas isso não significa que Ele não esteja no barquinho com você. Eu tenho dó, é dos outros barquinhos que estavam seguindo, porque nos outros barquinhos não estava Jesus. Mas esse barquinho, o Senhor está nele. E Ele está tão confiante da sua capacidade de superação, que Jesus, em momento nenhum, Ele vai pegar um remo e dizer: eu ajudo. Não, essa parte eu não li, mas Marcos relata nos versículos seguintes que o Senhor Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ah, é? Então tinha bagagem de mão, né? Um travesseiro, uma almofada. Então o que é que Jesus esperava dessa travessia? Vai trabalhando aí, vai remando que eu vou dormir, dá licença, eu vou tirar uma soneca. Até parece, prestem atenção, eu disse até parece, que esse Jesus é meio folgado, porque enquanto eu estou me batendo e lutando, pelejando com as ondas, eu olho e ele está dormindo numa almofada. Ele trouxe uma almofada.
para dormir. E eu estou aqui, me debatendo. Por mais que você ache que está enfrentando essa luta sozinho, por mais que você ache que ninguém está vendo a tua luta, por mais que você ache inglória a sua luta e pense que as ondas elas estão cobrindo você e te superando, e que as coisas estão indo de mal a pior, e que o seu barquinho está naufragando, mas Jesus, Ele continua tranquilo, porque Ele acredita no teu potencial, e Ele sabe que você tem tudo para chegar do lado de lá. Curioso que Jesus enxergue isso em você, quando você não é capaz de enxergar em si mesmo o seu potencial. Não, eu não consigo. Acordaram Jesus. Eles não pedem ajuda de Jesus. Eles reclamam com Jesus. Respeitosamente, mas protestam. Mestre! Respeitavam. Mas agora vem a parte: não te importa que pereçamos? Pastora, eu sempre tive a sensação que isso não era uma pergunta. Ou se era uma pergunta no estilo retórico, daquelas que não precisa responder. Ariana, você lavou a louça da janta? O que é que vocês acham? Nem precisa responder, ela não lavou. Nem precisa, na verdade, perguntar. Foi uma pergunta ou foi uma denúncia, uma queixa, uma acusação? No caso dos discípulos, eles não estão perguntando, eles estão dizendo: não te importas que estejamos perecendo. Como é que nós somos capazes de dizer em oração para Deus determinadas coisas no meio das nossas tempestades, de quando estamos passando para a banda de lá com Ele, o nosso barquinho, Ele que confia em nós? Na verdade, Deus confia em nós e muitas vezes nós é que não conseguimos confiar em Deus e chegamos à insensatez de pensarmos que Ele não esteja comprometido com os nossos projetos, com as nossas iniciativas, com as nossas mudanças de um lado para o outro, as nossas travessias. Jesus não responde, Jesus ele não entra em discussão, Jesus ele nem fala com os discípulos. Jesus aqui ele é objetivo, quase que pragmático. Em vez de perder tempo discutindo com os discípulos sobre os prós e os contras da almofada, de ser válido a travessia ou não, ele vai dos porém, contudo, entretanto, ele vai ao finalmente. Jesus ele não é tagarela, ele não é de ficar perdendo tempo com revelações que sejam desnecessárias na sua vida. Muito embora você possa andar por todas as esquinas de Arujá procurando profetadas e revelações e sonhos e caixinhas de promessa, quando Deus ele entende que é o momento de intervir nas tuas tempestades, Ele não vai falar com você, Ele vai falar com a tua tempestade. Ei! Chega! Pode parar! Aquieta-te! Há palavras que são a seu favor, mas elas não são para você, embora sejam a seu favor. Existem intervenções de Deus que não são diretamente na sua vida,
mas quando Deus intervém na vida de outros, você termina sendo beneficiado. Jesus não falou com os discípulos, ele fala com a tempestade, mas a tempestade cessa, e ela para de perturbar os discípulos, e somente então os discípulos entendem que, embora Deus não tenha falado diretamente com eles, mas Deus interviu no X da questão, e foi diretamente ao problema, e resolveu uma coisa que eles não estavam vislumbrando como resolver, mesmo porque a força deles já se estava acabando. Marcos diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora Jesus se vira para eles e diz: mas por que é que vocês são assim tão tímidos? Vocês ainda não conseguem ter fé? A timidez, ela me fala da falta de fé em mim mesmo. Eu não acredito que eu sou capaz. Eu não acredito que eu seja merecedor. Mas a segunda pergunta, não tendes fé? Não fala de eu crer em mim mesmo, mas fala de eu não conseguir acreditar que Deus esteja empenhado em relação a mim. Por vezes sofremos de um destes males, não acreditamos em nós mesmos. Por vezes sofremos do outro mal, não acreditamos no que Deus vai fazer na nossa vida. Mas há momentos em que nós sofremos, como diria Fernando Pessoa, em grande estes dois males, que nós não acreditamos que Deus está empenhado conosco, e não acreditamos que nós sejamos capazes de chegar a outra banda. Os discípulos deveriam se alegrar com a tempestade que cessa. Marcos termina o relato dizendo que eles foram tomados de grande temor e confabulavam entre si. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que triste, meu irmão, que Jesus está no teu barquinho contigo, dormindo na almofada, te deu uma missão, vá para outra banda, te deu uma visão, a outra banda, não te fez promessas levianas. Ele não disse que você não ia ter tempestades, mas ele estava com você o tempo todo no teu barquinho, um monte de gente na margem olhando para onde é que esse povo está indo, e um monte de gente tentando copiar você. Abriu uma loja, eu vou abrir uma do lado da dele, igualzinho, vou vender o mesmo produto. A diferença é que mesmo quando os outros querem te copiar, no teu barquinho está Jesus, no deles não está. Por mais que queiram seguir os teus passos, eles não vão muito adiante, a não ser que você seja o guia, o condutor deles, e lhes ilumine o caminho, porque Jesus está no teu barquinho com você. Ainda que você não acredite no seu potencial, quem tem mesmo que acreditar no teu potencial primeiro é Deus, porque Ele sabe que Ele te capacitou para isso, embora você ache que não. E mesmo que você não tenha tanta fé assim, isso não diminui o poder de Deus de cessar as tempestades da tua vida. Os discípulos chegam a outra banda, admirados. São crentes, são discípulos, Jesus está no barquinho com eles, eles receberam o Espírito, poder, autoridade, tinham ibope,
mas quando Deus realmente intervém na vida deles, eles se assustam. Então, acredite-me, que Deus, Ele vai tocar na tua tempestade, e a resposta que Ele traz nesses dias sobre a tua vida será tão fora do comum, que você vai se admirar e dizer: e é possível ser assim? Aonde você não vê resposta, aonde você acha que a tempestade está afundando o seu barco, aonde você pensa que ele está dormindo e que não está vendo o teu clamor, você se bate, mas não vence a luta, a força está se acabando, você não divisa a outra margem, mas ele está confiante, porque ele sabe que você vai chegar do lado de lá. Na hora certa ele se levanta, não é antes e nem depois, mas na hora certa ele se levanta. A resposta não virá para você, mas irá a tempestade. Pare! Marcos diz que eles chegaram a outra banda. Então, o meu apelo é que você compreenda, estes dias são dias de mudança, estes dias são dias de travessia. Não se intimide, acredite, Ele está com você. Pode se levantar a tempestade que for, mas Ele está no seu barquinho, você vai chegar do lado de lá. Não espere apupos quando chegar do lado de lá, mas entenda, mesmo que houver legiões do lado de lá, Ele garante a sua vitória. Recline a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero te agradecer, Senhor, por estar nesta casa de oração, por comunicar, Senhor, algo da tua revelação para os meus irmãos em Cristo e para outras pessoas que adentraram a este lugar santo e sagrado. Quantas vezes, Senhor, as lutas se levantam e nós trememos e achamos que nos falta força para a superação. Não sai do nosso barquinho, Senhor, fica conosco. Quando nós já não conseguimos mais acreditar em nós mesmos, e quando nos falta fé acerca da tua operosidade, levanta-te, Senhor, cessa toda a tormenta, diga ao mar que se acalme, faze-nos que fiquemos surpresos e pasmos com as tuas respostas sempre poderosas e singulares, que nós até nos admiramos das coisas que tu és capaz de fazer em nossas vidas, mesmo quando fraquejamos. Quando estivermos do outro lado, Senhor, que não percamos a visão, mas que saibamos que, mesmo nas mais renhidas lutas, nós estaremos contigo, tu estarás conosco, e nós seremos mais do que vencedores. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só,
e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre,